Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Provérbios, né? Vamos se achegando, todos vão procurando um lugarzinho aí confortável na casa de vocês e sentar e prestar atenção. Mas antes gostaria muito de me apresentar, porque todas as vezes que eu chego aqui, eu não me apresento, porque eu penso que as outras pessoas já que me conhecem, não é mesmo? Então, só que sempre chegam pessoas novas no canal. E como está sempre chegando pessoas novas no canal, eu preciso sempre estar me apresentando, não é mesmo? Então, deixa eu me apresentar para você novo que está chegando, você nova que está chegando. Meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? E eu sou evangelista. E eu venho aqui todas as noites, eu venho aqui praticamente todos os dias, né? Muito difícil deixar de vir aqui trazer uma palavra amiga para vocês. E como nós já estamos há algum tempo nesse entendimento, né, de conhecimento, de aprender, né, de nos beneficiar com aquilo que Deus tem para a gente, com aquilo que Ele nos apresenta, hoje nós estamos no livro de Provérbios, né? Então nós vamos aqui dar continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Aqui na Bíblia, eu estou com ela aqui na minha mão, a Bíblia vem falando sobre os provérbios e também vem a explicação. E aí depois eu faço a conclusão, né, do resumo, tá bom? Mas eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Sim, se inscreve no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, você já vai estar inscrito. Não precisa fazer mais nada além disso. E não é demorado, é muito rapidinho, não é mesmo? Você moça e rapaz, senhoras e senhor, né? Se inscreva no canal. Aperte aí então na palavrinha todas, que está em vermelhinho. Depois você vai no sininho, na palavrinha... Você vai na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Então você vai lá na palavrinha todas e aperta. Que é para todas as vezes que eu estiver chegando aqui, o canal avisar vocês que eu estou chegando para a gente concluir mais um estudo do livro de Provérbios, né? Procurar ter entendimento, aprender cada vez mais, não é mesmo? Cada dia a gente vai aprendendo, vamos colocando nossos pensamentos para funcionar e tudo vai se multiplicando, aumentando na nossa mente, que a gente vai crescendo, não é mesmo? Em sabedoria, em instrução, daquilo que Deus estabeleceu para gente, que é para a gente ter entendimento, não é mesmo? De todas as coisas, não só da palavra que vem aqui na Bíblia, da palavra de Deus, mas diante de todas as nossas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia aqui atualmente, tá bom? Então, é bom que você se inscreva, que preste atenção e que dê um like aí na mãozinha, dá um like aí na mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está de olho, né? De olho no aprender, né? Em querer ter mais conhecimento daquilo que Deus botou para a gente, que Ele estabeleceu entendimento para a gente. Então, nós todas as noites deveremos pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria, entendimento em todas as coisas do meu dia a dia, e inclusive na sua palavra, que o Senhor, que eu nunca me afaste de Ti e que o Senhor esteja sempre aqui junto de mim para me fortalecer com as suas instruções e entendimento. Então, vamos aqui. Hoje eu vou falar sobre o provérbio de capítulo número 24 e depois o 25. Nesse capítulo vem falando, cada versículo vem falando um provérbio. Então preste atenção, vamos dar início aqui, né? Eu vou ler aqui então, iniciando o provérbio de número 24. Fala assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia.
Vamos pular lá para o versículo 7. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Continuando aqui. 8. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo de pessoa danosa. 9. O pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens, e o escarnecedor. 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Não te mostres fraco, tá bom? Vamos lá para o número 14. Assim será para a sua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Que forte isso, né? Vamos ler mais uma vez? Assim será a tua alma, o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Forte, não é mesmo? Vamos pular aqui para o 18. Para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a tua ira, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Entendeu? Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos. Quem o sabe? Lá no 30, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estavam derrubado. 34. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem amargo. Por que está falando isso aqui? Vamos ler aqui, eu vou dar continuidade aqui, ó. Vou voltar lá em cima. Eu li o 30, né, e em seguida eu desci para o 34. Mas vamos ler seguidamente aqui, ó. 30, 31 e assim sucessivamente. Preste atenção, olha. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Aquele que não quer aprender, é faltoso de entendimento. Então, eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Você está entendendo? Está falando aqui? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem amargo. O que está dizendo aqui? Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. São pessoas que não querem nada com a hora do Brasil, como se diz, né? Não querem saber de nada. São pessoas que qualquer coisa tá bom e fica ali, né? Vou ficar aqui mesmo, tá bom assim para mim. Não, eu tô bem aqui onde estou, não tá me faltando nada. O pouco com Deus é muito. Não pensa assim, tá bom? Porque assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem amargo. Dá para entender? Vamos ler aqui a explicação que a Bíblia nos fala sobre esses provérbios que eu li aqui. Tem muito mais coisas, né? Mas eu fiz um salteado, né? Mas tem muito mais coisas. Então diz assim, ó. Está dizendo nesse provérbio que o fraco
a pessoa não pode ser fraca no dia da angústia, né? Porque as lutas que o ser humano enfrenta, que nós enfrentamos, não vêm para nos abater, e sim para estimular a nossa fé, para que a gente venha crescer, venha buscar ter mais fé, falar mais de fidelidade, né? Ser mais fiel, fazer as coisas certas, né? Então, é diante das adversidades que nós crescemos, porque a gente busca em realmente agradar a Deus, e a gente busca em querer estar cada vez mais perto de Deus, porque a gente, poxa Senhor, olha como eu estou passando por isso e isso e isso, não é mesmo? Então, isso quando fala o fraco no dia da angústia, né, tá falando que das lutas que o ser humano tem, não é mesmo? Vou ler conforme está escrito aqui assim, ó. Cadê? Aqueles que fundamentam sua força em sua própria condição serão vencidos pelos problemas no dia da angústia. Porém, os que se apoiam no Senhor encontram ânimo para superar os momentos difíceis. Entendeu? Também diz aqui em Provérbios 24, no versículo 11 e 12, vê lá, no 11 e 12. 11 e 12 fala assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele aquele que pondera os corações? Então isso aqui está falando de livrar-se da morte, livrar-se da morte eterna, de uma morte para sempre, né? Então a missão de uma pessoa que é serva de Deus é salvar vidas, salvar almas, né? Procurar apresentar a Deus para aquela pessoa e mostrar que com Deus tudo vai fluir bem. Você entende? Quando o Altíssimo resgata uma pessoa que está sofrida, ele a liberta do mal. Quando Deus pega uma pessoa sofrida, ele sempre liberta as pessoas do mal. Ele perdoa todos os pecados cometidos dessa pessoa, porque ele tem misericórdia de nós, né? Ele é misericordioso, então ele liberta essa pessoa de todo mal e perdoa, né? Aí ele dá a salvação para aquela pessoa através do batismo. Ele batiza aquela pessoa com o seu espírito e então a serva ou o servo, né? Aquele que se deixou, se entregou para Deus verdadeiramente, ele é salvo. Então, este é o maior privilégio que o ser humano pode receber a propósito de ser um servo de Deus, de ter a salvação. Você entende? É o melhor privilégio que nós podemos ter. Lá no versículo de número 16, fala de reerguer-se, uma pessoa reerguer-se. Está escrito assim, ó: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que está falando aqui? Que o justo pode passar por muitas tribulações, muitas dificuldades, por situações muito difíceis, mas mas assim, através desses erros que ele mesmo cometeu, no caso, né? Às vezes a pessoa própria comete os seus próprios erros, né? Faz a coisa sem pensar e aí é aquilo que eu já disse, o corpo padece, não é mesmo? Então, porém, não essa pessoa não é uma pessoa derrotada, nem permanecerá caída nas suas faltas. Isso porque, ao reconhecer seu pecado e se arrepender verdadeiramente, encontra o perdão de Deus, o perdão divino. Você entende o que esses provérbios vêm falar?
Vamos agora ler aqui o provérbio de número 25, do capítulo 25, que fala: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas, presta atenção, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Vamos pular aqui para o número 8. Não te precipites em litigar. Não se precipite. Deixa eu botar o óculos, só um minutinho. Isso mesmo, em litigar. Não se precipite em litigar, para que depois, ao fim, fiques sem ação, quando teu próximo se puserem em apuros. Vamos para o versículo de número 13. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Versículo de número 17. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Isso tem pessoas que vivem socada na casa do outro, né? Direto na casa de vizinho, aí acontece sempre uma confusão e acaba acontecendo brigas e confusões. E não é bom isso, não é mesmo? Depois eu vou explicando aqui conforme a gente for dando continuidade. Vai lá no 19, que fala assim: como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Então a pessoa, isso aqui é uma comparação, tá, gente? Está fazendo uma comparação de um dente quebrado. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como o vinagre sobre salitre, como um vinagre sobre salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Entendeu? Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afoguenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Você entendeu? Olha que provérbio. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Quem é que gosta de estar com uma pessoa briguenta, não é mesmo? Vamos lá no 27, que diz assim, ó: comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Nós temos que ver a glória de Deus, não a nossa própria glória. Não querer a glória, a nossa própria glória, né? Ser exaltado, querer se vangloriar, dizer que é o melhor para outra pessoa, você entende? Aí diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode comer o seu espírito. Comer não, desculpa, conter. Eita, meu Deus. Vou ler de novo, preste atenção. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Gente, vocês me desculpem que às vezes eu leio uma palavra trocada,
mas é porque às vezes minha vista ela embaça um pouquinho, aí eu volto lá, não é possível, não faz sentido, não é mesmo? Então eu volto lá para ler de novo, e aí eu acerto, fixo mais o meu olhar, né? E aí eu vejo a palavra correta que está escrito. Então vamos entender aqui sobre esses provérbios que fala aqui no capítulo de número 25. Vamos entender o que o salmista, o que Salomão quis passar para a gente, que aqui foi o salmista Salomão, não é mesmo? Foi Salomão. Deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. Deixa eu ver aqui o que houve. Ai, Jesus. Pronto. Então, vamos ver aqui o que o salmista quis passar para a gente. Ele fala sobre maçãs de ouro em salvas de prata. Isso está no versículo 11, que fala assim: como maçãs de ouro com salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Isso aqui, Salomão, ele tinha muitos objetivos para falar isso, muitos sentidos, né? Ele tinha assim coisas que ele precisava falar. Então o Salomão ele tinha como falar das coisas, porque ele tinha muitas coisas guardadas. Ele guardava muitos objetos de decoração que enfeitava lá o palácio, né? Que enfeitava o palácio todinho. Por isso ele usa como ilustração, né? Ele usa o valor que a pessoa tem que ter de uma boa palavra. Quando ele fala da maçã, como maçãs de ouro em salvas de prata, ele está usando de uma boa palavra, né? Então ele está querendo deixar assim um bom conselho, que a pessoa tem que saber usar de palavras boas, né? Palavras sábias, que possam ajudar para que possam, por exemplo, se uma pessoa está irritada, você não vai usar de palavras que vai irritar mais essa pessoa, não é mesmo? Então você vai usar de palavras boas para vencer a irritação dessa pessoa, você entende? Então a palavra dita em tempo oportuno, ela atribui a honra a quem profere, você entende? Ela atribui a honra àquela pessoa. Por exemplo, se eu falo uma palavra boa para vocês, então eu estou atribuindo honra para mim, que estou proferindo para você coisas boas, porque você vai se agradar. Mesmo que você esteja irritado, eu não vou falar coisas para te irritar mais ainda, não é mesmo? Né? Então, a boa palavra tem que ser reconhecida e admirada. Toda boa palavra ela tem que ser reconhecida e admirada. Imagine uma pessoa que começa a falar várias coisas, uma mulher briguenta, né? Como diz aqui, falou sobre a mulher briguenta. Ninguém quer ficar perto dessa mulher, né? Ninguém vai ter ela como uma boa estima, né? Então, a gente precisa valorizar e se aperfeiçoar na expressão, como se expressar, como que você vai se dirigir para alguém, né? Dirigir não é dirigir, pilotar não. Como você vai proferir a sua palavra para alguém, a palavra que não vai ofender, que não vai machucar, mas que vai fazer com que essa pessoa se acalme diante do momento que ela está vivendo, que está passando, você entende? Então, nós encontramos essa direção no nosso dia a dia através dos aconselhamentos que nós temos de Deus, que Deus nos aconselha de tudo que é jeito, né? Ele traz para a gente a direção e Ele mostra o caminho, e aí Ele vai nos conduzindo e a gente vai seguindo, né? De acordo com o que Deus nos conduz. Também fala sobre a vangloriação, que eu já até falei, né? Fala que o Oriente é uma região naturalmente quente e seca. Diante disso, quando as pessoas viam as nuvens e os ventos chegarem,
se alegravam bastante com a possibilidade da chegada da chuva. Quando isso não acontecia, era uma completa decepção, tal como essas nuvens são as pessoas que se gabam dos seus feitos e mostram aos outros aquilo que não são delas, né? Elas criam falsas expectativas, pois prometem o que não podem fazer. Então, deixa eu falar com vocês aqui uma conclusão rápida. Então, esse Provérbios, vamos lá no Provérbio de número 24, ele está falando na realidade está falando de pessoas invejosas, de pessoas maldosas, pessoas que carregam malignidade no coração. Não são pessoas bem-aventuradas, são pessoas tristes, né? Pessoas que carregam o ódio consigo. Então, Deus, ele afirma para nós que nós devemos ser pessoas bondosas, né? A afirmação de Deus para com os nossos pais é que nós sejamos pessoas bondosas, para que Ele possa nos abençoar. Todo aquele que é bondoso, Deus abençoa, Deus trata bem, Deus cuida daquela pessoa, porque vê que é uma pessoa que busca o conhecimento e a sabedoria do alto. Então o sábio, ele sempre se relaciona com pessoas boas, porque o justo, mesmo que em dificuldade, quando a pessoa é justa, Deus aprova essa pessoa, prepara essa pessoa e ajuda essa pessoa em todas as dificuldades dela, em todas as tribulações. E aí Deus honra, não só a pessoa é honrada, como Deus também é glorificado, porque Ele tem misericórdia e ajuda essa pessoa. Então a gratidão tem que vir acima de tudo. Deus em primeiro e gratidão. Depois, então, a gente vai ver as outras coisas que serão acrescentadas, porque Deus não deixa seus filhos no chão. Ele não deixa. Ele sempre levanta os seus filhos. Vamos lá para os provérbios de número 25, né, do capítulo 25, que fala de pessoas que gostam de arruinar a vida do outro, né? São pessoas que gostam de enganar, são pessoas mentirosas, como já falei, são pessoas invejosas, são pessoas briguentas, mulheres briguentas, como eu falei, né? Então essas pessoas adoram causar problema e o fim dessas pessoas é só sofrimento. Então é necessário buscar sempre ser pessoa de coração bom. Nada de dar falsos testemunhos, falar coisas que não é verdade, não é mesmo? Muitas pessoas querem mostrar coisas que na realidade não são. E isso não é bom, isso não vai te acrescentar em nada, não vai te ajudar em nada. Por isso que fala assim, melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Então, às vezes é melhor você andar sozinho num canto seu do que você se envolver com pessoas que só vai te causar tragédia, ruínas, coisas ruins, não vai te trazer coisas boas, vai sempre estar te trazendo coisas que vai te deixar encucada com pensamentos negativos, coisas negativas. Então busque estar sempre com pessoas que vai te fazer crescer junto, que vocês possam crescer junto, que possa elevar o seu pensamento para os pensamentos de Deus. Então aí está a diferença entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado, entre aquele que busca ter conhecimento e aquele que é tolo, que não quer saber. Você entende? Então aí está a diferença. E o Senhor, Ele faz a balança, Ele olha tudo, Ele faz a balança se a pessoa é uma pessoa enganosa ou não. Você entende? Amanhã eu venho com você com o capítulo de número 26 e 27, tá bom?
Então sejam todos abençoados. Não esqueça de agradecer a Deus por mais um dia, né? Por mais uma noite que estamos chegando já ao finalzinho da noite, né? Que eu entrei aqui um pouquinho mais tarde, porque também eu eu estava aprendendo o poder da quintessência. Se você puder, busca lá no YouTube, aqui no canal, né? O poder da quintessência e assiste. Vai ser muito bom para você também, tá bom? Eu gosto muito de aprender, eu estou sempre aprendendo. Então, gente, ó, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Até amanhã. E eu tenho certeza que Deus quer que eu retorne aqui com vocês amanhã. Um grande beijo e boa noite. Tchau.